momento que eu tive com ele, eu acho que eu fui uma pessoa boa para ele, independente de relação, né, homem e mulher. Eu sei que eu tratei bem, então não me arrependo disso. Mas se eu, né, tivesse o poder de mudar a história, eu nem teria vindo para o Rio de Janeiro. Bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de Corte do BarbaCast. Se inscreve no canal, ative as notificações, já deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque 97% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritos no nosso canal, beleza? Então não sejam um desses 97. Obrigado, tamo junto e bom vídeo. A Deolane disse que ia mover um processo contra você. Ela chegou a mover esse processo? Contra mim? É, Por quê? Pelo menos, não sei. Me passaram aqui isso. Não teve nenhum processo. Ela não teve. Não Que tem eu porquê, saiba, não tem não. porquê, mas enfim, não houve nenhum Na processo. verdade, eu tinha aberto o boletim de ocorrência por causa da agressão, né? Que ela... Cheio de testemunho, inclusive. Sim. E aí, nos comentários desse Léo Dias aí, ela também falou que alguma coisa assim de agressão. E aí eu passei, né, para delegacia e tal, e aí ficou com o doutor Danilo para resolver isso. Entendi. Então, na verdade você que poderia processá-la, então, provavelmente. Sim. Mas não fez ainda. Na época, assim, eu nem levei adiante. Eu cheguei a comunicar, né, para o delegado, para a inspetora. Mas eu nem estava preocupada com isso. Estava preocupada em voltar para minha casa, recuperar minhas coisas. Claro. E assim, quando eu dei a minha entrevista para o Cabrini, ele também gravou com ela e acho que ela me fez umas perguntas, assim. Eu cheguei a responder, só que eles não passaram, né? Quais foram as perguntas? Era alguma coisa, tipo, de ficar com homem casado e... não lembro, mas é tipo assim, meio clichê. Da tua resposta, eu cheguei a responder, né? Eu falei até, assim, que eu entendi a reação dela na delegacia, óbvio, né? Pela tragédia e pela situação, ninguém quer ser traído, né? Ainda mais do jeito que aconteceu. Então, meio que entendi a reação dela de vir para cima e tudo mais, né? De te agredir, inclusive. Mas assim, eu me coloquei no lugar dela. Se fosse eu também, né? Talvez. Não vou falar que sim nem que não. Talvez. Sim. Não é o certo, mas, não, né, claro. Na hora ali, aquela coisa... Só que depois que ela teve acesso, ela sabia o que tinha acontecido, ela começou a falar essas coisas na mídia que não tinha nada a ver e nunca veio falar comigo para me perguntar. Então, assim, não tinha cabimento algum. Aí, depois disso, eu falei, né, pro meu advogado, falei, bom, estão falando o que querem, né? Então, se eu puder processar, vou processar, porque são inverdades, não tem nada. E até como eu te falei, minha família recebendo ameaça de morte, eu tive que mudar do meu apartamento. Então, assim, minha vida ficou de cabeça para baixo por mentiras que nunca... Mas dela também. Sim, a maioria, né? Porque é ela que ia na mídia. Entendi. Falar tudo. Hoje em dia, avaliando tudo que aconteceu, você tem alguma opinião formada sobre ela? O que você pensa sobre ela? Eu não acompanho, sei meio por cima, porque as pessoas, né, vêm mostrar ou começam a falar. Mas quando vem me falar, eu falo, não quero saber, vem falar de outra coisa. Entendi. Mais ou menos isso. Não, entendi. É muito complicado. Assim, imagina, para mim é complicado fazer essas perguntas, porque eu fico me colocando no seu lugar. Mas, ao mesmo tempo, né, o fato de você não ter tido a tua entrevista, digamos assim, ou as tuas entrevistas publicadas na íntegra, né? Sim. Fazem com que um espaço como um podcast seja importante para que você exponha o seu lado sem... Sim. Aqui, por exemplo, é claro que a gente vai ter os cortes, é claro que a gente vai fazer aquelas thumbnails chamativas para o pessoal
assistir e tudo mais, Sim. mas todo mundo que quiser assistir a entrevista completa, né, a nossa conversa aqui, que eu não chamo de entrevista, a nossa resenha aqui completa, vai poder, o link vai estar lá. De frente com o bar. De frente com o Barba? Pode ser, né? Pode ser. Hoje é o de frente com o Barba, né? Mas, assim, é bom a gente, por outro lado, esclarecer essas coisas para que, assim, fique uma coisa, vamos dizer, documentada, né? Assim, completa. Então, assim, ao mesmo tempo que eu me sinto desconfortável de perguntar certas coisas para você, mas eu acho que... Pra mim também, óbvio que não é Eu sei que confortável não, eu falar. sei que não. Ainda mais Porém, numa sexta-feira de noite, né? Porém, né, como teve um impacto muito grande na minha vida e até pelo que fica, né, registrado no Google, Pois coisas. Então, se você pesquisar, vai aparecer coisas que não são reais, né? Isso. E até pelas mensagens, ou as pessoas que viram essas matérias e acham que eu, né, matei, joguei, ou fui isca, ou era amante, ou enfim. Dá para listar um monte de coisas aí que inventaram. Sim. Não, com certeza. Falando desse momento, né? Você, de alguma maneira, você... vocês estavam na varanda, ele estava na varanda, ou tudo aconteceu e ele foi para a varanda? Esses detalhes eu prefiro Tá. não comentar, mas... Enfim, a história foi essa que eu, Tá, não, que tudo eu bem. te falei. Tudo bem. Porque tem muita coisa que foi falada, né? Você falou aí, por exemplo, que teve gente que te acusou de empurrá-lo, entendeu? Por isso que eu tô Foi perguntando, feita a assim. perícia, né? Claro. Tem o perito Mas estudou anos ali, ele não é burro, não, né? quem quer... E eu também não sou burra nem Gente. leiga para achar que eu vou ser mais inteligente que a Não, polícia, claro. né? E Mas- mentir e não ser descoberta. Então, Claro. Não é isso. A questão é essa. A questão eu vi outro dia alguém falando... Como é que foi? Sei lá, alguém foi falar... Acho que foi o Marcos Uchoa. Marcos Uchoa teve aqui um repórter famoso da Globo, que cobriu Copas, Olimpíadas, guerras, enfim. E aí ele falou assim... ele estava numa guerra, né? E aí, enfim, chegou aqui, foi dar o relato dele, né? Da guerra, do que ele viu, do que estava acontecendo na guerra. E um sujeito na rua, assim, chegou para ele, você tá mentindo? Eu falei, como é que você sabe que eu tô mentindo? Você tá mentindo porque você mente. Eu falei, você não me conhece. Não, você tá mentindo. Mas eu tava lá. Não, mas não foi assim, foi assado. Não, mas eu estava lá, eu vi. Então as pessoas brigam com o fato. Isso é que é surreal, né? sim, Isso é o tá que eu falando, tá falei. tudo O ali, perito estudou, claro, ele não... claro. Né? Claro, Ele não era o primeiro trabalho dele e eu também não sou burra achar que eu vou ser, né, mais esperta, eu tentar enganar a polícia. Não, claro que não. Então, O que você, pensando hoje, você pensa que... Eu não sei, isso é meio complicado, né? Mas acho que depois você fez terapia depois disso e tal? em parte, sim, não cheguei diretamente num profissional porque não queria que vazasse, né, coisas, enfim, do que aconteceu. Uhum. Então, foi mais online, assim, mas tive que fazer. Mas hoje em dia, o que você se arrepende? Você se arrepende de alguma coisa? E o que te deixa assim mais... porque assim, realmente a grande vítima da história toda é ele, que obviamente não está mais aqui. Mas depois dele, talvez você seja a maior vítima dessa história toda, né? Porque você até hoje sofre com isso, né? Então assim, o que você faria diferente e o que te deixa mais triste de lembrar dessas coisas, dessa história toda? Mudar, eu não poderia mudar, né? Não Claro. tem como mudar o destino. Mas se arrepender de alguma coisa? Me arrepender, acho que não, porque o momento que eu tive com ele, eu acho que eu fui uma pessoa boa para ele, independente de relação, né? Homem e mulher, eu sei que eu tratei bem, então não me arrependo disso.
Mas se eu, né, tivesse o poder de mudar a história, eu nem teria vindo para o Rio de Janeiro. Sim, sim. Mas, enfim, quem tem o poder Não tem da ninguém. vida e da morte é Deus, né? É. Então, E a questão que te deixa mais triste, assim, nisso tudo? de lembrar dele, né? Lembrar, acho que o que mais me marcou, como eu te falei, foi, né, essa última fala dele, do sorriso, né? O jeito que ele tava ali comigo, assim, então, querendo ou não, marca, né? Memória não dá para apagar. Não dá. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá bom, entendi. Acho que. Você tem mais alguma coisa que você. Finish. Não, tem alguma coisa que você gostaria de falar que você nunca falou ou que ninguém nunca perguntou sobre esse assunto? Olha, sobre isso, acho que a minha segunda, né, conversa sobre o assunto, acho que não tenho mais nada para falar, mas explicar, né, Aham. que o que foi falado na mídia, divulgado, não é verdade, né, que eu fui uma pessoa legal, bacana com ele e, e como eu sempre pensei, né, essas pessoas não têm que pensar nada, quem sabe é ele, né, que eu fui uma pessoa boa com ele e infelizmente aconteceu isso. É. Foi uma Mas fatalidade, né?